O que vou te revelar agora pode mudar completamente sua visão sobre o Carnaval. Porque essa festa esconde um segredo sombrio que está diretamente relacionado à humilhação de Jesus antes da cruz. Você sabia que o Carnaval tem uma origem muito mais sombria do que imaginamos? Muitos não sabem, mas existe uma ligação entre essa festa e os algozes mascarados, que zombaram de Jesus Cristo antes de sua crucificação. Hoje, você vai conhecer a verdadeira história do Carnaval e entender como essa festa pode ter uma origem muito diferente do que te contaram. Amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos ao nosso canal Padre Antônio. Hoje, vamos mergulhar em um tema profundo e revelador: a verdadeira história do Carnaval e sua conexão com os eventos que marcaram a vida e o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos celebram o Carnaval como uma festa de alegria e folia, mas poucos conhecem suas origens e o que ele representa espiritualmente. Prepare-se, pois este vídeo será uma jornada de conhecimento, reflexão e fé. Vamos desvendar os mistérios por trás das máscaras e entender como essa celebração está ligada aos algozes que maltrataram Jesus. O Carnaval, como conhecemos hoje, tem suas raízes em festividades pagãs da antiguidade. Vamos voltar no tempo até a Roma Antiga, onde celebrações como as Saturnálias e as Lupercálias eram marcadas por excessos, inversão de papéis sociais e rituais em honra aos deuses pagãos. Essas festas eram caracterizadas por orgias, embriaguez e uma total liberação dos instintos carnais. Com o tempo, essas tradições foram incorporadas pela cultura europeia e, posteriormente, mescladas com elementos cristãos. Muitos não fazem ideia, mas o Carnaval tem raízes profundas na história do paganismo e da perseguição aos cristãos. E mais impressionante ainda, essa festa carrega traços dos mesmos rituais usados para humilhar Jesus Cristo antes de sua crucificação. O Carnaval não nasceu como uma festa cristã. Na verdade, sua origem remonta a tempos muito antigos, lá no Império Romano, séculos antes de Cristo. Os romanos promoviam festas chamadas Saturnália e Bacanais, onde as pessoas se entregavam a excessos, bebedeiras, danças, imoralidade e pecado. Durante esses festivais, as pessoas usavam máscaras para esconder suas identidades e praticar todo tipo de depravação, sem medo de serem reconhecidas, e por alguns dias, tudo era permitido. Uma verdadeira festa da carne. E você sabe o que é mais impressionante? Esses mesmos romanos, que adoravam essas festas pagãs, foram os responsáveis por crucificar Jesus Cristo. A conexão entre o Carnaval e a paixão de Cristo é muito mais profunda do que você imagina. Agora, imagine essa cena. Jesus Cristo, o Filho de Deus, está preso, sozinho e indefeso diante dos soldados romanos. Eles não queriam apenas condená-lo, eles queriam humilhá-lo. E então começou um espetáculo de zombaria. Marcos 15, 17 e 20 nos conta que os soldados vestiram Jesus com um manto escarlate, colocaram uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, começaram a rir dele dizendo: "Salve, Rei dos Judeus!" Mas isso não foi tudo. Os soldados romanos batiam nele, cuspiam em seu rosto, ajoelhavam-se diante dele, fingindo estímulo, e davam-lhe golpes na cabeça. E sabe qual é o detalhe assustador? Muitos desses soldados usaram máscaras e disfarces para zombar ainda mais do Filho de Deus. A zombaria contra Cristo não foi apenas com palavras, mas também com fantasias e rituais cheios de escárnio. Eles queriam ridicularizá-lo diante da multidão. Assim como, nos dias de hoje, vemos pessoas ridicularizando Jesus no Carnaval. As máscaras, as fantasias, a inversão de valores. Tudo isso tem um paralelo direto
com os rituais de zombaria praticados contra Cristo. Você percebeu agora? O carnaval não é apenas uma festa. Ele tem um espírito por trás dele. Por séculos, a Igreja tentou alertar o mundo sobre os perigos do carnaval. Os antigos líderes cristãos viam essa festa como uma porta aberta para o pecado, para a luxúria, para a destruição espiritual. Afinal, o próprio nome carnaval vem do latim carnivale, que significa adeus à carne. Ou seja, uma entrega total aos prazeres mundanos antes da quaresma, um período de arrependimento. Mas, o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Pedro 5:8 diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, teu adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Agora pense comigo, será que o carnaval é uma festa que aproxima as pessoas de Deus? Ou ele será afastado? Quantas vidas são destruídas nessa época? Quantas pessoas caem em vícios? Quantas traições acontecem? Quantas almas se afastaram? E você? Vai continuar ignorando essa verdade? Agora que você sabe de tudo isso, a pergunta é: o que fazer? A resposta é simples: vigiar e orar. O verdadeiro cristão não deve se contaminar com essas festas mundanas, mas buscar o caminho da santidade. Mateus 26:41 nos ensina: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Enquanto o mundo se entrega ao pecado, devemos buscar a presença de Deus. Ao invés de participar dessa festa, use esse tempo para fortalecer sua fé, para orar, para se consagrar a Cristo. As máscaras sempre foram um símbolo de ocultação, de esconder a verdadeira identidade. No contexto espiritual, elas representam a hipocrisia e o pecado que tentam se esconder da luz de Deus. Na Bíblia, Jesus condenou veementemente a hipocrisia dos fariseus, que eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. As máscaras do carnaval são um reflexo dessa mesma hipocrisia, onde as pessoas se escondem atrás de fantasias para justificar comportamentos que contrariam os princípios divinos. Agora, vamos refletir sobre os algozes que maltrataram Jesus. Quando nosso Salvador foi preso, julgado e crucificado, ele foi cercado por homens que, de certa forma, também estavam mascarados. Os soldados romanos que o açoitaram, a multidão que o insultou e até mesmo Pedro, que o negou 3 vezes, estavam escondendo suas verdadeiras identidades por medo, ódio ou covardia. Hoje, o carnaval nos lembra desses algozes, pois muitos usam as máscaras da festa para esconder seus pecados e se afastar da verdade de Cristo. Dote amados, coma. O carnaval não é apenas uma festa cultural, é uma batalha espiritual. Enquanto muitos se entregam aos prazeres da carne, o inimigo trabalha para afastar as pessoas do caminho da salvação. A palavra de Deus nos adverte em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Precisamos estar vigilantes e firmes na fé, resistindo às tentações que essa festa pode trazer dote diante de tudo isso, como o cristão deve se posicionar. Em Romanos 12:2, a Bíblia nos diz: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Isso significa que não devemos nos conformar com as práticas do mundo, mas buscar viver de acordo com a vontade de Deus. O carnaval pode ser uma oportunidade para evangelizar, orar e refletir sobre nossa caminhada com Cristo. Use esse tempo para fortalecer sua fé e ser luz em meio às trevas. Dote. Para entender a verdade sobre o carnaval, precisamos voltar no tempo, muito antes de Jesus nascer. O carnaval tem sua origem em festas antigas, como as Saturnálias e as Bacanais do Imperador.
nessas celebrações, os romanos se entregaram ao pecado de forma extrema. As ruas estavam cheias de pessoas embriagadas. Havia orgias, danças sensuais e uma verdadeira inversão de valores. Os escravos se vestiam como senhores, as mulheres se portavam como homens, e tudo era permitido. E sabe o que é pior? Eles fizeram tudo isso em honra a Os, seus falsos deuses. A festa da Saturnália, por exemplo, era dedicada ao deus Saturno. Já as bacanais foram realizadas em homenagem a Baco, o deus do vinho e da embriaguez. Era uma celebração de descontrole, de luxúria e de abandono à carne. E agora eu lhes pergunto: a Bíblia nos ensina a viver segundo a carne ou segundo o Espírito? A palavra de Deus é clara. Romanos 8:8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Gálatas 5:19-21. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaramos, como já outrora vos preveni, que as que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Agora pense comigo: o carnaval é uma festa que glorifica a Deus ou que exalta as obras da carne? O carnaval aproxima as pessoas de Cristo ou as leva para longe dele? Infelizmente, essa festa se tornou um período em que muitas vidas são destruídas. Casamentos são desfeitos, acidentes fatais acontecem, jovens se perdem em drogas, bebidas e imoralidade. E muitos, depois de se entregarem ao pecado durante esses dias, simplesmente vão à igreja no domingo seguinte como se nada tivesse acontecido. Mas a palavra de Deus diz, Gálatas 6:7, não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também irá colher. Deus está vendo tudo. Ele vê os que zombam dele. Ele vê os que escolhem viver segundo a carne. E Ele nos chama para nos santificarmos e nos salvarmos do pecado. E agora vamos para o ponto mais importante: a relação direta entre o carnaval e os soldados romanos que humilharam Jesus. Irmãos, o carnaval é muito mais do que uma festa. É um reflexo da luta entre o sagrado e o profano, entre a luz e as trevas. Jesus nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Não podemos nos esconder atrás de máscaras, mas devemos viver com transparência e integridade, glorificando a Deus em todas as coisas. Não podemos falar do carnaval sem mencionar a quaresma. Enquanto o carnaval é marcado pelo excesso e pela liberação dos prazeres carnais, a quaresma é um tempo de reflexão, arrependimento e preparação para a Páscoa. A quaresma nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, reconhecer nossos pecados e nos aproximar de Deus através da oração, do jejum e da caridade. É um contraste poderoso. De um lado, a busca desenfreada pelos prazeres temporários. Do outro, a busca pela santidade e pela vida eterna. Qual caminho você escolhe seguir? Nos dias de hoje, o carnaval se tornou uma das maiores festas populares do mundo, especialmente no Brasil. Mas o que vemos nessa celebração? Infelizmente, muitas vezes vemos a glorificação do pecado, a banalização do corpo e a exaltação de valores que estão em total desacordo com os princípios cristãos. A mídia e a cultura popular muitas vezes incentivam comportamentos que ferem a dignidade humana e afastam as pessoas de Deus. Como cristãos, precisamos estar atentos a essas influências e nos posicionar como agentes transformadores na sociedade DOT. Mas como amados, mesmo em meio à escuridão, a luz de Cristo pode brilhar. Vou compartilhar com vocês alguns testemunhos de pessoas que encontraram Jesus no meio do carnaval. Histórias de vidas transformadas, de corações quebrantados e de almas salvas pela graça de Deus. Esses testemunhos nos mostram que,
Não importa o quão longe alguém possa estar, o amor de Deus é capaz de alcançar e transformar qualquer vida. Se você está assistindo a este vídeo e se sente perdido ou distante de Deus, saiba que Ele está de braços abertos para te receber. Durante o período do Carnaval, é essencial que nós, como cristãos, intensifiquemos nossas práticas de oração e jejum. A oração é nossa arma mais poderosa contra as forças do mal, e o jejum nos ajuda a fortalecer nosso espírito e a nos aproximar de Deus. Em Mateus 17, 21, Jesus nos diz: "Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum." Portanto, irmãos, não subestimem o poder dessas práticas espirituais. Use esse tempo para interceder por aqueles que estão perdidos e para fortalecer sua própria fé. O Carnaval também pode ser uma grande oportunidade para evangelizar. Enquanto muitos estão buscando alegria e prazer em coisas passageiras, nós temos a missão de mostrar a eles a verdadeira alegria que só Cristo pode dar. Seja através de palavras de encorajamento, distribuição de folhetos evangelísticos ou simplesmente sendo um exemplo de amor e compaixão, cada um de nós pode fazer a diferença. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 5:16. "Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus." Carnaval no Brasil é uma das maiores expressões culturais do nosso país. Mas como ele chegou até aqui? O Carnaval foi trazido pelos colonizadores portugueses, mas foi profundamente influenciado pelas tradições africanas e indígenas, criando uma festa única no mundo. No entanto, por trás da beleza das cores, das músicas e das danças, há uma história de opressão, sincretismo religioso e afastamento dos valores cristãos. Vamos explorar como o Carnaval se tornou o que é hoje e como ele reflete as lutas e contradições da nossa sociedade dote. Um dos aspectos mais marcantes do Carnaval moderno é a exploração do corpo, especialmente o corpo feminino. Em nome da liberdade e da festa, muitas vezes vemos a objetificação e a banalização do ser humano. Isso vai totalmente contra os princípios bíblicos, que nos ensinam que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Coríntios 6:19. Precisamos refletir sobre como essa cultura afeta nossa autoestima, nossos relacionamentos e nossa espiritualidade. Como cristãos, somos chamados a honrar a Deus com nossos corpos e a respeitar a dignidade de cada pessoa. A música é uma das forças mais poderosas do Carnaval. Ela tem o poder de unir pessoas, transmitir mensagens e influenciar comportamentos. No entanto, muitas das letras das músicas de Carnaval promovem valores contrários ao Evangelho, como a promiscuidade, o consumo excessivo de álcool e a desvalorização da família. Como cristãos, precisamos estar atentos ao que ouvimos e ao que permitimos que entre em nossos corações. Em Filipenses 4:8, a Bíblia nos diz: "Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai." O Carnaval também tem um impacto profundo nas famílias. Muitas vezes, vemos relacionamentos sendo prejudicados, valores familiares sendo deixados de lado e crianças sendo expostas a conteúdos inadequados. Como cristãos, somos chamados a proteger e fortalecer nossas famílias, ensinando nossos filhos no caminho do Senhor. Provérbios 22:6. Este é um momento para refletir sobre como estamos cuidando das nossas famílias e como podemos usar esse período para fortalecer os laços familiares através da oração, da leitura da Bíblia e de atividades que glorifiquem a Deus. Dote amados coma, mesmo em meio à folia,
e à aparente desordem do carnaval, há esperança. Jesus é a luz que brilha nas trevas, e nenhuma escuridão é grande demais para ele. Em João 1,5, a Bíblia nos diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Não importa o quão longe alguém possa estar, o amor de Deus é capaz de alcançar e transformar qualquer vida. Vamos compartilhar essa esperança com aqueles que estão perdidos, mostrando a eles que há um caminho melhor, um caminho de paz, alegria e salvação em Cristo Jesus. A igreja tem um papel crucial durante o carnaval. Este é um momento para intensificar nossas atividades evangelísticas, realizar cultos de libertação e cura e oferecer alternativas saudáveis e espirituais para aqueles que buscam algo mais. Muitas igrejas organizam retiros, acampamentos e eventos especiais durante esse período, proporcionando um ambiente de comunhão e crescimento espiritual. Como membros do corpo de Cristo, somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, mostrando ao mundo que há uma maneira melhor de viver. Em meio a tudo isso, não podemos nos esquecer do poder do sangue de Jesus. Foi através do seu sacrifício na cruz que fomos libertos do pecado e da morte. O sangue de Jesus tem o poder de purificar, curar e libertar. Durante o carnaval, quando tantas forças espirituais estão em ação, precisamos nos revestir da armadura de Deus e clamar pelo sangue de Jesus para nos proteger e proteger nossas famílias. Em Apocalipse 12:11, a Bíblia nos diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Irmãos e irmãs, o carnaval é um período desafiador, mas também é uma oportunidade para crescermos na fé e para testemunharmos o amor de Cristo. Que possamos usar esse tempo para nos aproximar de Deus, para orar por aqueles que estão perdidos e para sermos luz em meio às trevas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que possamos viver cada dia de acordo com a sua vontade. Deixe seu amém nos comentários se você se compromete a viver uma vida santa e a ser um instrumento nas mãos de Deus. Agora que você sabe da verdade, chegou a hora de tomar uma decisão. Se você já participou dessa festa no passado, se arrependa. Deus está pronto para te perdoar e dar uma nova vida. Se afaste do carnaval e não se contamine com as festas do mundo. Ore e busque mais de Deus. Se perto do Senhor, fortaleça sua fé e se prepare espiritualmente. E o mais importante, compartilhe essa verdade. Muitas pessoas ainda estão cegas e precisam saber da realidade sobre o carnaval. Se você escolher seguir a Cristo e dizer não ao carnaval, escreva nos comentários: eu escolho Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus estejam com todos vocês. Amém.